Bom, gente, então, meu nome é Alexandra, como o professor já disse. Eu não vou ficar aqui falando a minha história biográfica, eu só queria colocar um dado, né, que eu acho que é interessante, porque me ajuda a mim mesmo a entender o motivo pelo qual esse tema me chama atenção, né. Hoje em dia, eu sou professora de História Contemporânea na UERJ, aqui no Rio de Janeiro, mas a minha tese de doutorado, que eu defendi em 2018, na Unicamp, ela não era exatamente sobre história contemporânea, ela era sobre a história das ciências sociais na Argentina. E por que eu estou dizendo isso, né? Isso já me colocava, desde a época do doutorado, uma espécie de questão disciplinar ou interdisciplinar, né? Porque eu era da história, estudava uma outra disciplina e com métodos de outra disciplina. Então, eventualmente aconteciam questões assim, né, de ir num congresso e não saber em qual congresso me inscrever, né, no de ciências sociais ou no de história. Então, essa é uma questão, né, que foi assim inescapável ao longo desse tempo de feitura da tese. Então, também é muito bom poder estar aqui com vocês, porque, embora eu não seja, né, uma especialista em Paul Ricoeur, muito longe disso, eu acho que tem questões que a gente pode sempre se beneficiar mutuamente quando a gente faz esses dois focos de luzes diferentes sobre o mesmo objeto, né? E também, né, conto isso da tese, porque o que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, na verdade, parte de um artigo em construção, e é um daqueles assuntos, né, uma daquelas ideias, não sei se acontece com vocês, mas aconteceu muito comigo, que durante a pesquisa da tese, né, estava lá, num arquivo lá, e de repente eu encontrava uma coisa interessante, uma ideia interessante, um livro interessante, eu sabia que eu não podia, né, se eu começar a ler, aí por esse caminho aqui vai ser difícil de voltar, né, e aí, enfim, essas janelas vão se abrindo ao longo da tese e, de repente, né, uma vez que a gente termina, a gente pode voltar. Então, esse tema específico, essa figura da Vitória Ocampo, é uma dessas portas abertas na tese que agora eu estou, então, acessando. Né? Deixa eu só um minutinho. Bom, gente, assim, por favor, eu não sei como é que geralmente funciona, mas qualquer coisa, por favor, me interrompam pelo microfone, que eu não estou vendo no chat, mas fiquem, assim, né, pode me interromper, não tem problema. Caso eu estiver falando algo, né, enfim, que já seja de conhecimento geral e tal, mas eu optei por fazer esse panorama antes de começar a falar, porque eu acho que é justamente na pertinência e nos desafios que a noção de biografia oferece, né, que a gente pode se encontrar, a gente pode fazer um encontro disciplinar. Assim. Então, primeiro dizer assim, né, que durante muito tempo, eu estou usando aqui o século XIX para não ficar, né, para não ficar infinitamente recuando, mas durante muito tempo, a ideia de biografia, ela era quase que simbiótica com a ideia de história, né? Mesmo no momento de institucionalização da disciplina história, lá no século XIX, né? Por quê? Porque a ideia de biografia edificadora, ela servia para uma certa noção de história que era o passado como mestre do presente, né? Então é como se, através de exemplos de ações de grandes personalidades do passado, você pudesse recuperar uma espécie de guia preditivo para a formação do caráter nacional, enfim. Então, a biografia era algo muito, muito simbiótico, né, com essa ideia clássica de história do século XIX. Estou dizendo isso porque todo o século XX, na verdade, parece ser mais um desafio à ideia de biografia por parte dos historiadores, né? Parece ser mais uma contestação, uma posta em perspectiva dessa ideia de biografia, um desafio a ela. Então, eu acho importante recuperar um pouco essa ideia de que a biografia não é um consenso dentro do campo historiográfico, né? Hoje em dia, menos, mas ainda há pessoas que consideram que esse sequer é um conceito que pode ser colocado pelo historiador, porque ele estaria mais alocado na gaveta dos testemunhos, né, que você só analisa subjetivamente do que propriamente no de uma história científica, né? Mas o fato é que, durante todo o século, essa tensão, digamos assim, foi amadurecendo, né?
E claro, né, enfim, não vou me demorar muito, acho que, enfim, né, mas é claro que isso deve bastante ao que a gente chama de escola do Zanardi, né, um famoso movimento francês de revisão. Mas desculpa, gente, eu tô meio gripada, então, né, tô em fazer umas pausas estratégicas. Mas a escola do Zanardi, como eu estava dizendo, ela é responsável por, desde 29 é um ano específico, porque é o ano de fundação da revista, mas desde os anos 30, por questionar alguns dos cânones dessa historiografia do século XIX, né? Então, algumas das ideias novas que desafiam a ideia de biografia por exemplo, a ideia de que a história não está contida num documento ali pronta para que o historiador simplesmente narre o que vê no documento. Né? Então, a ideia de que o documento só diz o que o historiador pergunta. Ora, se a gente vai dar um protagonismo maior, né, para o perguntador, para o historiador, do que para o objeto, do que para a fonte, a gente pode entender, né, como a biografia se torna um elemento problemático, né, porque a autobiografia, sobretudo, a biografia e, sobretudo, a autobiografia, né, enquanto se pretende ser um documento que fala por si mesmo, né, que detém autoridade sobre si mesmo, elas se encontram numa posição difícil para esse novo historiador a partir dos anos 30, que já não vê mais o passado como algo que está ali refletido ou estagnado no documento, né? Mas o passado como um conjunto de dados que precisa ser, aos quais precisa ser atribuído um sentido. E esse sentido só é atribuído a partir da pergunta do historiador. Isso hoje parece uma coisa, né, claro, um pouco trivial, mas naquele contexto foi muito importante, né, para amadurecer uma ciência histórica que se pretendia mais um ofício, né, mais uma técnica propriamente dita, do que um exercício epistemológico, do que um exercício de filologia, como costumava ser no século XIX. Esse primeiro rompimento, né, esse primeiro choque nos anos 30, na verdade, era direcionado mais para uma história que se convencionava chamar de positivista, etc. Mas ao longo, né, com o passar das décadas, isso vai se tornando um pouco mais sofisticado. Né? A geração dos anos 50, por exemplo, sobretudo na França, né? Isso é uma questão importante. Isso tudo acontece na França e às vezes parece que a gente está tomando o mundo pela França, né? E na verdade é justamente o contrário, né? Isso sai da França e coloniza uma série de escolas, de campos nacionais, chega no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, assume formas diferentes, né, em cada lugar, mas, de fato, essa renovação que começa na França, ela transforma a cara da disciplina, né? E nos anos 50, acontece mais um duro golpe, né, na ideia de biografia, porque a história se aproxima muito das ciências sociais e, sobretudo, da antropologia, né? Sobretudo da antropologia, mais especificamente da antropologia estrutural. O que basicamente redunda, né, numa diminuição do papel do próprio indivíduo para pensar a história. Né, autores como Fernand Braudel, por exemplo, começam a pensar a ideia da longa duração, de ampliar, né, dar um zoom out para entender o passado, e aí esse indivíduo, seja ele uma grande personalidade ou um indivíduo qualquer, comum, ele perde um pouco de prioridade nas análises. Né? E isso começa a mudar, né, começa a haver um retorno da biografia, digamos assim, nos anos 80. Junto com a biografia, na verdade, outras ideias que também tinham ficado um pouco de escanteio retornam, né, para o primeiro plano. Né? Então, a história dos intelectuais, por exemplo, início, né, dos discursos políticos, alguma historiografia dedicada a relações simbólicas, à subjetividade, tudo isso que tinha ficado um pouco obliterado, né, por essa hegemonia que o Zanardi conquista, isso retorna, né? E é interessante, e aqui faço assim a minha primeira questão, acho, né, que uma das questões que é colocada para a historiografia nos anos 80, além dessa volta, né, das biografias, dos intelectuais, do simbólico, é o fato de que muitos filósofos, né, digamos assim, estabelecem um diálogo nem sempre tranquilo com a historiografia, né?
nesse sentido tal, o Riquet, mas sobretudo o Hayden White, né, que é alguém que coloca em questão não simplesmente um tipo de fazer história, ou não simplesmente uma teoria da história, mas o próprio estatuto profissional do historiador, né, a própria, afinal de contas, trata-se de um cientista, enfim. Tudo isso, né, gente, toda essa conversa para chegar, né, onde queria chegar, que é os anos 90, aonde a forma da biografia se reveste de um desafio muito novo para a historiografia, que é a forma da memória e do testemunho, né? Aí acho que já estou mais no território do Riquet, mas só para não passar batido, né? Gente como a Beatriz Sarlo, François Hartog, enfim, começam, o Pierre Nora, né? Eles começam a refletir sobre o impacto dessa nova categoria que parece tomar conta, né, do espaço de debate na universidade e também na historiografia, que é a ideia do testemunho, né? E aqui o testemunho é um pouco associado, né, com a ideia de autobiografia. Isso acontece por vários motivos teóricos e extrateóricos também, né? Se a gente for pensar, os anos 90 são o fim da Guerra Fria, né, entre aspas, mas também é um momento em que muitos sobreviventes do Holocausto estão muito idosos, então tem uma série de políticas de memória, políticas públicas de memória para ouvir essas pessoas. Na América Latina, né, o fim das ditaduras militares também provoca uma onda memorialista, né, de justiça de transição, de procura pelos desaparecidos políticos. Então, né, todo esse cenário faz com que a disciplina histórica, né, a história que se faz na universidade, não vou falar a história científica, mas a história universitária, ou a história disciplinada, ela é confrontada, então, com essa transformação ao longo do século, né, da noção de biografia, que nos anos 90 assume um protagonismo, digamos assim. Claro que, né, gente, aí, para ir terminando assim essa parte, a reação que o campo historiográfico tem, isso falando de modo geral, né, a esse ressurgimento da biografia, ela passa por uma série de especificidades de cada lugar, de cada departamento, de cada país, de cada estado, e assim por diante. Mas algumas linhas de força a gente pode detectar, né? Então, primeiro, claro, existe uma historiografia marxista, digamos assim, que já não era muito alinhada, né, digamos assim, com a proposta do Zanardi, e que também não é exatamente o melhor cenário, né, o melhor interlocutor para esse retorno do indivíduo, para esse retorno do sujeito, né, justamente porque parte do princípio de que, né, no olhar do historiador, aquelas categorias macro deveriam ter um pouco mais de prioridade explicativa, digamos assim. Um outro efeito, né, que acontece, isso eu acho muito curioso, sempre converso aqui com o Vitor sobre isso, e com outros filósofos que convivo, né, convivi, que quando nos anos 80 começa a haver um diálogo mais assim, constante, digamos assim, né, de alguns filósofos que tentam falar sobre a história, né, e que se dirigem aos historiadores, como o próprio Paul Ricoeur, em alguns momentos, né, em algumas situações, a gente vê uma espécie de defesa de casta, assim, né, uma certa dificuldade na abertura para o diálogo, que diz respeito a uma série de questões, né, mas não tanto a questões teóricas, propriamente ditas, como questões também de entendimento da linguagem da filosofia, né, que é muito diferente da linguagem da história, e também uma espécie de defesa de campo, né, porque quando a memória começa a tomar essa proporção, né, nos anos 90, é contraintuitivo isso, né, mas conforme a memória se agiganta, o papel da história se apequena, né, porque é como se a memória viesse como política pública, desculpa, gente, é como se a memória viesse como política pública, não substituir, mas tomar o espaço da gestão do passado, que antes era específico do historiador, né? Então, é muito curioso da gente pensar que o interesse pelo passado, ele é inversamente proporcional à posição que o historiador ocupa como autoridade no mundo social. Eu acho que a gente pode até pensar hoje em dia, não, o interesse pelo passado é muito grande,
Se escreve muito sobre o passado, se fala muito sobre o passado na esfera pública, mas isso não necessariamente significa que o historiador esteja sendo convidado para falar do passado, né? Então, essa situação, né, do agigantamento da memória, ela não é uma coisa assim trivial para esse reposicionamento dos historiadores. E aí chego assim na última questão que eu queria colocar nessa primeira parte, que é a questão da própria disciplina, né? Tem um autor, o Jean-Louis Fabiani, que ele tem uma série de textos, na verdade, faz parte de um grupo, né, que são eu ia falar discípulos, eu ia quase me trair, mas enfim, são de antigos estudantes do Pierre Bourdieu, um sociólogo que vai aparecer aqui depois, né, enfim, de conhecimento geral. Enfim, ele faz parte desse grupo, né, que tenta pensar um pouco essas fronteiras disciplinares, essas oscilações e, às vezes, os choques que acontecem entre as disciplinas, né. E ele faz uma provocação que eu acho muito interessante, que aí vou deixar assim, né, que é o seguinte: a interdisciplinaridade, a gente pode tomar ela a princípio como algo positivo, né, e geralmente é incentivado e etc., porque a gente coloca várias luzes sobre o mesmo objeto, enfim. Mas ele coloca uma questão, né? Muitas vezes, o que parece ser um discurso de interdisciplinaridade acaba sendo só um discurso de desprofissionalização, quer dizer, apenas um discurso de apagar as singularidades da formação que cada pessoa tem nas suas disciplinas. O que o Fabiani propõe, né, não é nem tão ao céu, nem tão à terra, né, mas que a gente construa uma interdisciplinaridade que mantenha, né, que preserve a identidade das disciplinas. Porque, é verdade, as disciplinas são uma convenção, né, elas são algo artificialmente criados, mas é justamente essa convencionalidade, segundo o Fabiani, que proporciona para a disciplina e para as pessoas que a praticam uma tradição, né, um senso de identidade disciplinar. Então, enfim, a ideia dele é que a gente construa uma interdisciplinaridade justamente a partir do que cada disciplina pode oferecer para entender um objeto, né? E foi pensando um pouco nisso, né, tendo em vista esse longo percurso da biografia, da ideia de trajetória, da ideia de história de vida, esse percurso um pouco acidentado, né, que eu chego, então, na ideia central que eu queria falar aqui com vocês hoje, que pensar o testemunho autobiográfico, né, ou seja, este objeto fugidio da historiografia, não como um registro de narrativas ou de coisas que uma pessoa conta sobre si mesma, mas como um registro de práticas, né? Espero, ao longo da minha fala, deixar claro, assim, o que eu quero dizer com isso, mas queria, enfim, nesse primeiro momento, só dizer que tem a ver um pouco com essas preocupações, né, essas reflexões mais amplas, assim, em torno da própria disciplina. Bom, gente, aí, assim, agora eu queria apresentar para vocês essa figura, né, passo, então, para o segundo momento da minha fala, que é a Vitória Ocampo. Eu não sei se todo mundo conhece a Vitória Ocampo, se ela é enfim, ela é uma pessoa na Argentina muito conhecida, né, quase um adjetivo, digamos assim, mas eu pensei em apresentá-la, assim, brevemente, né, porque, bom, a minha ideia é dizer, voltando aqui, né, que é possível pensar a autobiografia como um registro de práticas e não de ideias, simplesmente. Claro, né, isso tem uma proposta teórica, mas eu tenho um objeto, né, que eu acho que é uma maneira de ver funcionando essa ideia, digamos assim. Por isso que antes de fazer propriamente assim, a parte mais teórica, eu queria apresentá-la, e apresentá-la, não ela simplesmente a vida dela, mas a vida dela e essa cidade, a vida dela em relação a esta cidade aí, que é Buenos Aires. Tem uma série de especificidades nessa relação entre o indivíduo e seu espaço, que são típicas do tipo de modernização que Buenos Aires vivia naquele momento. Então, eu preparei, assim, rapidamente uma apresentação sobre essa personagem. Tá? Hum.
Vou beber 20 litros de água primeiro. Bem, a Vitória Ocampo, ela nasceu em 1890 e morreu em 79, em Buenos Aires. O primeiro dado, assim, talvez o mais relevante para os fins dessa análise, é talvez o sobrenome da Vitória, né? A família Ocampo. A Vitória nasceu numa das famílias mais ricas da Argentina, ligada à exportação de carne, de gado, né? Muitos estancieiros da província de Buenos Aires, né, que tinham algumas tecnologias frigoríficas muito de ponta, assim, desde o século XIX, construíram uma elite muito hermética, né, de famílias de criadores de gado que moravam em Buenos Aires, mas eram, assim, amparados, né, por essa renda do campo, né. Isso é um dado importante, porque a Vitória Ocampo é uma intelectual, é uma mulher intelectual, que não é uma coisa muito comum, né? Ela começa a atuação dela em 1925, em 1930, quer dizer, não era muito comum naquela época na Argentina que houvesse mulheres intelectuais. Então, esse é um dado, né, que, digamos assim, a singulariza, né? A família dela, embora seja ligada à criação de gado, também é uma família muito intelectualizada, um ponto que eu pretendo voltar também depois, né? Quer dizer, é uma família que ela tinha 6 irmãs, uma morreu, então 5 irmãs, entre elas a Silvina Ocampo, que também é uma intelectual, então, assim, é alguém desde sempre, né? Desde a primeira infância, integrada, né? Nesse mundo das letras, assim. Depois eu vou comentar com mais detalhes alguns pontos da trajetória dela, mas o ponto de virada, né, e o que torna a Vitória Ocampo uma pessoa tão conhecida na Argentina, é o fato de que ela fundou, dirigiu durante toda a vida e financiou com a fortuna da família uma revista que é o grande empreendimento cultural da Argentina do século XX, assim, vou ser meio hiperbólica porque merece, né, que é a revista Sur. A história da revista Sur, ela já foi muito comentada, né? Tem muitos autores que falam sobre ela, e depois, enfim, se alguém se interessar também, tem bastante coisa, mas tem, a princípio, assim, eu só queria destacar 2 ideias, né? A primeira é que a Vitória Ocampo, ela funda a revista Sur. Bom, fundar uma revista não é um ato qualquer, né? Ela faz essa aposta depois de uma série de viagens que ela faz para a Europa e para os Estados Unidos. Também vou voltar a falar das viagens, mas enfim. E nessas viagens ela não simplesmente conhece, como entabula relações pessoais com gente como Ortega y Gasset, Virginia Woolf e assim por diante. Eu digo relações muito pessoais, a ponto de que o Ortega tenha ido para a Argentina várias vezes, se hospedado na casa da Vitória. Quer dizer, ela era uma espécie de figura de proa, não só do mundo intelectual, mas da cultura de forma geral, né? Como ela tinha muito acesso a essas personalidades, ela criava, né, uma rede assim em torno dela muito importante. O Valdo Frank também, né, uma pessoa importante nessa história, porque é ele que incentiva a Vitória a fundar esta revista. A Sur foi inspirada na revista que o Ortega y Gasset tinha em Madrid, que chamava Revista do Ocidente, né? A primeira questão interessante, né? Uma revista em Madrid se chama Revista do Ocidente, e ela faz essa revista chamada Sur com uma seta que aponta para a Argentina, né? E, enfim, ela fundou essa revista, e em torno dessa revista se agrupava, basicamente, toda a fina flor da intelectualidade de Buenos Aires e latino-americana de forma geral, né? Um dos editores parceiros da Vitória é ninguém menos do que o Jorge Luis Borges, né? Então, assim, a Sur aglutinava todo esse mundo letrado, que não era o mundo da universidade, né? Era o mundo das pessoas que vinham de boas famílias, que tinham acesso à educação internacionalizada, que falavam outras línguas, né? Enfim, pessoal viajado, cosmopolita. Então, a Sur representava um pouco esse espaço, né? Umas questões importantes para entender por que a Sur ganhou essa importância toda, né? A gente entender essa dinâmica específica da Argentina, né? Porque existem muitas revistas culturais no Brasil, no México, né, que não ganham, né, essa centralidade que a Sur ganhou.
Para entender isso, né, e recorro assim brevemente a umas linhas mestras, né. Buenos Aires, dessa virada econômica, dessa virada de século, do 19, começo do século 20, até os anos 30, era uma das 10 economias do mundo, né, financiado pela exportação de gado, mas era um país que crescia exponencialmente, e sobretudo Buenos Aires, né? Buenos Aires chegou a ter um quarto da população, nessa época, né, nos anos 20, 30, estrangeira, italiana, espanhola, enfim. Então, é uma cidade que crescia muito, né, que se modernizava, toda a Buenos Aires colonial estava sendo colocada abaixo, né, para construir uma Buenos Aires que era espelhada em Paris, né, com grandes avenidas, com praças abertas e etc. E, bom, isso é um dado relevante, né, porque eu estou partindo do princípio, aí apoiada no Pierre Bourdieu, né, de que essas famílias antigas, como a Ocampo, né, como a família da Vitória, elas possuíam, digamos assim, uma espécie de cimento social que as unia frente a essa imigração, né? Quer dizer, era importante para essas famílias, num contexto de expansão da educação, da alfabetização, das oportunidades de enriquecimento, era importante que essas famílias mantivessem uma fronteira, uma distinção em relação a esses imigrantes que eram imigrantes de primeira, de segunda geração, né? Então, a SUR e também lugares como o Ateneu, como livrarias, como cafés privados, no Buenos Aires é ainda repleta disso, e era, né, singularmente repleta disso. Então, se criou um espaço onde transitavam essas boas famílias, né, essas famílias que eram chamadas de famílias crioulas, que eram, né, os donos, né, os mais antigos, digamos assim, não simplesmente em termos de serem, em termos de capital econômico, mas também em termos de capital cultural, no sentido de que o capital cultural, ele é tão maior quanto mais antigo ele seja, né? Isso é um dado que vou voltar depois bastante, assim, mas acho que a gente só consegue entender o sucesso da SUR, né, quando a gente entende que a própria esfera de sociabilidade da Vitória Ocampo, ela também é central, né? E aí um último dado para pensar isso é que, claro, muitas dessas pessoas fazem cursos universitários, né? Aliás, antes de ontem, a Universidade de Buenos Aires fez 200 anos, né? Então, ela já era uma instância, mas geralmente, quem ia para a universidade como expectativa de ascensão social não eram esses filhos de famílias muito ricas, né? Esses filhos de famílias muito ricas ou estudavam, faziam cursos na Europa, o Borges estudou em Genebra, Vitório Campos estudou na França, né? Então, assim, por mais que eles frequentassem eventualmente a universidade ou se tornassem professores mais velhos, não é a universidade que eles devem o seu poder cultural, né? Eles devem o seu poder cultural a essas instâncias paralelas, né? A essas instâncias privadas, onde nem todo mundo consegue entrar, que são os cafés, os bares, as reuniões pessoais, e a SUR é um desses espaços muito fechados, né? Bom, como eu estava dizendo, então, a década de até 29, até 30, né, a Argentina vinha numa crescente, a década de 30 é uma década de muita crise, né, sobretudo da economia exportadora, e é a década que começa a SUR. Em 45, começa o peronismo, né, o Perón chega ao poder, e aí, como vocês podem imaginar, né, um governo fundamentado, né, no discurso nacionalista, num discurso, enfim, vou usar o termo livremente, mas enfim, um discurso populista, né, começa a enxergar em figuras como a Vitória Ocampo uma espécie de traidores da pátria, né? Porque uma coisa que singularizava a Vitória Ocampo, Borges e todo o Eduardo Magé e esses intelectuais da SUR, né, esses intelectuais de elite, era que eles não tinham nenhum interesse em serem especificamente argentinos. Né? Para eles eram parte do universal, né? Eles não se viam de forma inferior a um parisiense ou o que for. Então, quando o peronismo começa também o declínio da SUR, porque a SUR passou todo o peronismo sendo bastante atacado e atacando também, né,
mas defendendo uma postura de arte pela arte, né? Uma postura de que aquilo ali era uma revista cultural, que não tinha nada a ver com política, e que os textos escolhidos ali eram escolhidos porque eram bons, não porque eram de uma tendência ou de outra. Enfim, muito se pode discordar, né, da possibilidade de fazer uma revista que não tenha nenhuma relação política, mas o fato é que a Sur e a Vitória Ocampo logo vão se tornando uma espécie de intelectuais malditos, né, a criança terrível, digamos assim, justamente porque não compactuava com esse discurso nacionalista do Perón. Então, é um pouco essa a história, sim, né? A Vitória Ocampo vem dessa família muito endinheirada, funda a revista. Essa aqui é uma foto da Vitória a mais velha, né? Essa que tem no colo dela e ela está atrás, com a mão assim no queixo. É nessa família que a Vitória nasce, e é nessa Buenos Aires que a Vitória Ocampo age, né? E eu disse tudo isso, né, porque o ponto que eu queria agora finalmente desenvolver, que acho que é a parte propriamente do artigo, só um minutinho, é justamente, eu estou até agora falando de uma personagem, né, de um nome próprio, da Vitória Ocampo, mas, ao mesmo tempo, é muito difícil falar de uma figura como a Vitória Ocampo sem falar da família Ocampo, né, porque por mais que a Vitória Ocampo tenha sido, digamos assim, uma precursora, em muitos aspectos, uma revolucionária, uma radical, muito do que ela fez na vida, ela fez a partir dessa relação com o nome de família, né? Então, basicamente, a minha questão aqui, agora, é pensar um pouco a ideia de escrita de si e de biografia a partir de algumas provocações do Bourdieu sobre a ilusão biográfica, mas tendo em vista, né, a minha ideia é defender no fim disso tudo, no fim dessa conversa, a ideia de que, por mais que às vezes os historiadores tenham um certo receio de encarar a autobiografia como um documento, porque evidentemente uma autobiografia é um agenciamento de si, né, e você escreve o que você quiser, a minha ideia é que a gente não precisa aceitar a autobiografia como um depoimento, simplesmente, ou como um documento sobre o qual não se pode fazer pergunta, mas que a autobiografia pode funcionar como um observatório para que a gente se faça aquelas perguntas de segunda ordem, quer dizer, por que essa pessoa, nesse contexto, escolhe este elemento para participar da sua biografia e não outro, né? Ou seja, capturar essa escrita de si no momento em que ela é feita, no momento em que isso está acontecendo, né? E com isso, a ideia é sugerir que é possível, né, enriquecer os estudos de história intelectual, de história mais sociológica, como é a que eu gosto, com os aportes do debate sobre narração, do debate sobre biografia, enfim, né? A minha ideia final é chegar um pouco nesse panorama. Enfim. Deixa eu só tomar uma água aqui, gente. Bom, aqui, como eu disse, né, eu queria partir de um dificultador para mim mesmo, né, na verdade, que é de um texto do Pierre Bourdieu, do sociólogo, que está no livro chamado Razões Práticas, desculpa, o Senso Prático, chamado A Ilusão Biográfica, né? Esse texto, como muitos outros textos do Bourdieu, parece que foram feitos especialmente para falar mal do Sartre, né? Por isso também eu e o Vitor conversamos tanto sobre esse autor, né? Que ele é uma espécie de juízo, assim. Mas o Sartre não é a única vítima do Bourdieu nesse texto, né? O Bourdieu está preocupado nesse texto com, digamos assim, um tipo de agenciamento da história pessoal que o Sartre seria, digamos assim, um representante, né? Uma figura paradigmática. Que basicamente seria a seguinte ideia, né? Que quando uma pessoa conta uma história, seja de si ou seja uma história de outra pessoa, ela está assumindo alguns pressupostos que são pressupostos muito estranhos para as ciências sociais e para a historiografia também em alguma medida. Por exemplo, né, o principal deles a ideia de que a vida é uma história, né? Que não é uma questão resolvida, sequer é uma questão propriamente debatida, né? Em muitas áreas da historiografia. Então, assim, o ponto do Bourdieu nesse texto é que, eventualmente, quando alguém conta uma história
já estando no fim dela, né, de posse do resultado, às vezes é muito comum atribuir uma espécie de senso de destino, né? E aí acontecem aquelas coisas como, vou usar o exemplo do Sartre, que é o exemplo dele, né? Um senhor, né, já ali com, sei lá, 70 anos, enfim, quantos anos ele tinha, quando vai contar a história da própria vida, lembra que quando tinha 5 anos já gostava de determinada coisa, então é como se ele estivesse desde sempre se preparando para se tornar aquilo que ele viria a se tornar depois. Né? O perigo para o Bourdieu é que esse tipo de procedimento pode acabar fazendo a pessoa se tornar ideólogo da própria vida. Né? Então, é como se a operação de agenciamento de si ela fosse sempre uma coisa tão fundamental da vida, e quanto mais importante é a pessoa, ou quanto mais importante se tornou a pessoa, maior seria o risco, né, de cair nessa leitura romântica sobre a própria vida, né? Então, o Bourdieu faz esse alerta, digamos assim, né? Não vou ler essa citação inteira, mas só uma parte dela, assim, que eu acho que foi importante para mim, né? Que eu queria partilhar com vocês, que é onde ele diz assim, né, tentar compreender uma vida como uma série única e por si suficiente de acontecimentos sucessivos, sem outro vínculo que não a associação a um sujeito, cuja constância certamente não é senão aquela de um nome próprio, é quase tão absurdo quanto tentar explicar a razão de um trajeto no metrô sem levar em conta a estrutura da rede. Essa metáfora, né, do metrô e da rede, eu acho que ela é muito apropriada, né, quando li, deu aquele né? Porque eu acho que é exatamente isso que pode ajudar a gente a pensar uma aproximação disciplinar. Quer dizer, o fato de que a gente considere que um indivíduo é um sujeito singular, que tem uma história de vida singular, e que pode falar sobre sua própria vida, que eventualmente quer falar sobre sua própria vida, não elimina o fato de que esse sujeito está inserido em uma grade que não é uma grade de determinações, né? Como certa parte da historiografia, sobretudo mais materialista, tende a ver assim, quer dizer, as escolhas que um indivíduo faz, elas são condicionadas pelo meio, né? Não é bem isso que o Bourdieu está dizendo, acho que ele usa uma outra palavra, uma outra ideia, mais soft, assim, né? Que é a ideia de constrangimento. O indivíduo é constrangido, a história do indivíduo é constrangida pela teia. O que seria a estrutura da rede, da malha do metrô? Seria o que ele chama de estrutura de possíveis, quer dizer, talvez o Jean-Paul Sartre, já no fim da vida, ele tenha ampliado de tal forma o conjunto de possíveis da sua própria história, que, claro, ele consegue ver que um menino de 5 anos estava meio que em determinada trilha, né? Mas fazer esse reconhecimento, né, de que nem todo mundo pode construir a sua biografia do jeito que quer, e muito menos pode contar a sua história do jeito que quer, é um modo de considerar essa dinâmica da estrutura da rede sem determinismos, né? Mas como uma relação quase estatística, digamos assim. Me explico, né? E aqui vou usar mais uma frase do Bourdieu, que acho que no caso da Vitória Ocampo, é muito interessante, né? Que é a seguinte, citando Léon Foucault. O nosso amor próprio sofre com mais impaciência e condenação dos nossos gostos do que das nossas opiniões, né? Justamente porque as nossas opiniões, elas podem ser treinadas, né? E o gosto é um pouco mais difícil, digamos assim. Por que eu estou partindo dessa frase? Porque a Vitória Ocampo, né, voltando agora para a nossa personagem, ela tem não uma, mas 2 autobiografias. Aí a gente pode se perguntar, né, que tipo de personagem intelectual julga que a sua vida merece não uma, mas 2 autobiografias, né? Mas elas não são idênticas. Ela tem uma autobiografia póstuma, que são os testemunhos, esses que eu vou trabalhar depois. Essa autobiografia póstuma, ela conta, né, toda a história da vida, da família e tal, etc. Ela tem várias cartas, né, muito documentada, muitas fotos, etc. Mas ela ela é publicada depois da morte da Vitória, e ela é feita por uma Vitória Ocampo já consagrada, por uma Vitória Ocampo que escreve sobre si como Sartre escrevia sobre si já consagrado, quer dizer, ela já tinha condições, né, de entender que a personalidade social que ela tinha construído possuía uma certa unidade, digamos assim, e que fazia sentido, né? Que ela podia vender para a posteridade essa imagem
estável de si mesmo, digamos assim. E por isso também ela é uma biografia mais sistemática, né? Ela é cronológica, etc., quase que pensada para a posteridade, né? A Vitória Ocampo é alguém muito culta, né? Que escrevia em várias línguas, etc., fazia vários experimentos literários, poéticos, e aí, no entanto, a gente percebe que quando ela vai escrever essa autobiografia para a posteridade, ela é bastante conservadora na forma, né? O que enfim, ajuda a gente a entender um pouco, né, do projeto, digamos assim. E, sobretudo, né, o mais importante, essa autobiografia póstuma do Vitório Ocampo, ela é, ao mesmo tempo, a história da Vitória Ocampo e da Revista Sur. Então, é quase como se ela tivesse, assim, tentando mesmo associar as duas coisas, né? Autor e obra, o legado, a figura, né? A centralidade da Sur quase como um Midas do prestígio em cima dela própria Vitória. Porém, além dessa autobiografia formal, a Vitória Ocampo tem também um conjunto de testemunhos que eventualmente compõem essa autobiografia maior, mas eventualmente são simplesmente registros, impressões do cotidiano da vida dela. Então, como ela se lembra, por exemplo, se na autobiografia mais formal, né, ela conta a história, né, com começo, meio e fim, etc., nesses registros mais esporádicos, né, menos sistemáticos, a gente vê, por exemplo, ela lembrando de coisas traumáticas, ela lembrando de uma discussão com a prima, de uma briga com a mãe, ou de um baile, ou de uma coisa assim. Ou seja, são situações mais prosaicas. O meu ponto, apoiada, né, pelo Bourdieu, é que se a gente quer usar uma autobiografia num sentido documental para uma história intelectual preocupada com o trilho e não só com o trem, a gente não pode se restringir a procurar as informações nessa biografia sistemática, porque é justamente nessas situações prosaicas, né, quer dizer, no impensado, naquele registro que você faz quase furtivamente, é aí que a gente consegue entender como é que a personalidade da Vitória vai sendo feita na prática. Né? Quando, não sei, vou citar de cabeça, então vocês me perdoem, assim, enfim, vou citar de cabeça, então obviamente eu não vou, né? Mas o Borges, ele tem uma citação, eu gosto tanto dessa citação que eu vou tentar citar de cabeça, é mais ou menos assim, né, que ele viu esses dias num livro do Gibbon que Maomé, a história é o seguinte, né, que se alguém tivesse alguma dúvida sobre o Maomé ser um árabe ou não ser um árabe, era só prestar atenção em uma coisa. Quando você via o Alcorão, você não encontrava nenhum camelo no Alcorão, não ficava falando de camelos. Por quê, diz o Borges? Porque o Maomé, como árabe, não tinha por que saber que os camelos eram especialmente árabes. Né? Para ele, o camelo era natural, né? Então não tinha por que ele falar de camelo. E a primeira coisa, né, que um nacionalista, que um falsário, né, que alguém que quisesse se passar por um árabe faria, era encher o Alcorão de camelo, né, para deixar bem claro que aquilo era autêntico. Né? Então, a ideia, um pouco, é partir para esse primeiro registro. Né? Aquelas coisas que a Vitória Ocampo não destaca, aquelas coisas que parecem menores, que parecem laterais, que às vezes o biógrafo não dá muita bola, é aí que a gente encontra o registro das práticas, né? Aquilo que pode informar sobre um outro estatuto documental para a narrativa de si, digamos assim. Bom, nesse artigo que eu fiz, né, estou terminando de fazer, na verdade, eu escolho três coisas, três aspectos laterais, quer dizer, um pouco, usualmente deixados um pouco de lado pelas biografias, para tentar, né, mostrar que é nesses registros não sistemáticos que a gente encontra a operação do fazer de si, né? O primeiro deles é a questão do domínio da língua, né? Algumas coisas na autobiografia da Vitória Ocampo chamam a atenção. Uma delas é que quando ela vai fazer subtítulos, né, para contar determinados episódios, ela costuma usar subtítulos em francês. Né? Isso é uma coisa curiosa, né, porque as pessoas que criticavam o Vitório Ocampo, na época dela, chegavam a dizer que ela era tão traidora da pátria, mas tão traidora da pátria, que ela pensava em francês e tinha que traduzir mentalmente para o espanhol. Né? E isso, claro, parecia uma afronta, né, um elitismo, etc. Mas o fato é que ela usa, de fato, nos subtítulos, e não é qualquer expressão em francês, ela usa essa expressão.
temos que ver, quer dizer, uma expressão do Proust. Nesse sentido, não é que ela está ostentando simplesmente o domínio de um idioma, né? Ela está ostentando um domínio de uma tradição, né? E é muito interessante que isso faz a gente perceber, né, nos remete de volta para o começo da fala, o papel dessa educação informal, dessa sociabilidade fora da universidade, né? Porque não se trata de um francês escolar, de um francês que você aprende na universidade, ou que qualquer pessoa pode ali fazer um curso. Não, é um francês falado como se fala na França. A importância dessa distinção no uso do idioma é tão central na criação da Vitória que ela chega a ter aulas de sotaque, né? Ou, digamos assim, aulas de eliminação do sotaque, ou algo desse tipo. Então, ela tinha, né, ela narra na biografia, a Vitória não teve educação formal, ela não foi à escola, né? Como era comum na época dela. Mas ela teve muitos tutores, e além das tutoras de comportamento, de canto, ela tinha aulas de francês, aulas de literatura francesa e aulas de dicção, né? Então, a gente vê que certas escolhas que ela faz mobilizam não simplesmente o domínio de determinada competência cultural, né? Mas o sentido mesmo do Bourdieu, né, que ele coloca aqui, o que é possuir capital simbólico, capital estatutário de origem, né? O que é possuir a distinção dentro de si? Não é simplesmente falar francês, mas é a capacidade de identificar as dinâmicas do gosto, saber do que se deve gostar para ser uma intelectual de elite naquele contexto, né? E ela conta, assim, algumas questões muito interessantes, né, do ambiente dela. Ela não está contando isso, veja, para falar sobre o francês, ela está contando outras coisas. Mas a gente encontra aí alguns indícios interessantes dessa dinâmica, por exemplo, quando ela comenta que uma tia dela, né, que vivia, era vizinha, então ela sempre ia na casa dessa tia, tinha umas primas e tal, tem um café da manhã muito comum, né, na Argentina, que são os huevos revueltos, né, que é ovo mexido. E, no entanto, a tia dela gostava muito de comer omelete soufflé, que basicamente era ovo mexido em francês, né? E isso era importante, quer dizer, simplesmente um nome de uma comida, isso dava, né? Não que isso fosse, enfim, relevante materialmente, mas isso ajudava a consolidar certa fronteira de distinção cultural, né? Então, a partir de coisas como o uso do idioma, a gente começa a ver o seguinte: sim, a Vitória Ocampo foi uma precursora do seu tempo, né? Ela realmente lutou a vida inteira por dizer, eu não sou só mais uma moça rica, eu não sou só mais uma Ocampo, eu não sou a minha família, né? Ela luta com todas as armas que ela tem para construir uma personalidade, uma individualidade. Bom, ela escreveu 2 autobiografias. Mas, ao mesmo tempo, muito da construção dessa personalidade dela tem referência, né, busca referência nessa formação familiar, né, ou no papel que a socialização da família tem nessa Buenos Aires. Né. Além da questão da língua, uma coisa que chama muita atenção também para mim na autobiografia dela é que a Vitória Ocampo, ela passa o livro inteiro, sobretudo no Império Insular, que é dedicado à adolescência dela, ela passa, basicamente, a adolescência dela inteira em conflito ferrenho com a sua família. Porque vocês podem imaginar, eram pais muito conservadores e tal, ela queria ser atriz e ela não podia ser atriz, ela conta, assim, episódios de que ela não podia dançar 2 valsas com o mesmo rapaz. Então, assim, era alguém que vivia num mundo, assim, muito fechado, e ela passa o livro, assim, falando de como ela se sentia presa, de como ela se sentia, como a família dela era, enfim, tosca, né? Ela não se sentia, enfim. Inclusive, ela faz coisas que para a época era impensada. Ela tem um amante, ela vai morar num apartamento no centro da cidade sozinha. Ela tem coisas pioneiras, assim. Mas, ao mesmo tempo, né, por que isso me chama atenção? Quando ela vai construir a autobiografia dela, ela coloca um epistolário, uma troca de cartas da família Ocampo. Então, tem cartas, por exemplo, de presidentes da Argentina ao longo de todo o século XIX, trocando cartas com a avó, com a bisavó da Vitória. Gente como o Sarmiento, como o Juan Manuel de Rosas, quer dizer, gente, sei lá, os nossos José Bonifácio, as grandes figurões da história argentina,
trocando cartas. E por que ela coloca isso na sua autobiografia? Olha, porque isso ajuda, né, a compor esse estatuto de antiguidade cultural que confere a distinção, né? Então, ao mesmo tempo em que ela constrói a sua personalidade se diferenciando da família Ocampo, é essa família Ocampo que fornece materialmente para ela as condições, né, de fazer esse deslocamento, digamos assim. E esse tipo de coisa a gente só percebe nisso que a gente captura pela prática, né, pelas situações que ela descreve. Né? Porque se a gente comprar o que ela diz, a gente vai achar que realmente ela não estava nem aí para a importância da família dela. Mas tem um outro caso, né, que acontece, assim, já vou me encaminhando e terminando, quase, que acontece, ela conta, né, ela está contando numa carta para uma amiga dela, e ela escreve que ela foi para Paris com a família dela. Quando eu digo ir para Paris, né, essas famílias iam para Paris passassem 5 meses, né, e não era uma viagenzinha. Dizem que chegavam a levar bezerro, né, tipo, era uma estrutura, assim. E a família Ocampo costumava ficar hospedada no Hotel Majestic, que é um hotel que dá de esquina com a Champs-Élysées, assim, no lugar mais chique de Paris, né? E ela conta que aí chegou nesse hotel, né? Ela por volta de 18, 19 anos, e começou a desfazer a mala, não sei o quê, e aí a mãe achou uma cópia de um livro do Oscar Wilde. E ficou possessa, né? Porque ela não podia, de forma alguma, ler. Ela tinha livros que eram proibidos, como toda boa moça e etc. E a Vitória Ocampo era apaixonada por aquele exemplar do Oscar Wilde, ela simplesmente se pendura, né, na janela ali, começa a ver uma briga com a mãe dela e etc., e ela ameaça se jogar, né, com o Oscar Wilde e tudo, da janela do hotel, né. Isso não acontece, mas enfim, é um desses episódios, né, que é muito interessante de ver como, ao mesmo tempo, a personalidade dela se constrói a partir dessas prerrogativas da família Ocampo e se constrói em oposição tensional com ela, né? Essa citação também é enorme, não vou ler, mas um ponto interessante nesse domínio das relações ao mesmo tempo, então, que a Vitória deixa muito clara na sua autobiografia as relações que ela possui com o passado argentino, ela também dá muita ênfase para as viagens de formação que ela faz para a Europa. Ela não é a única, né? Toda essa elite letrada de Buenos Aires desse momento, como diz aí o Davi Vinhas, né? Eles viajam à Europa quase como para tomar uma espécie de banho no sagrado absoluto, né? Então você retorna da Europa para a Argentina quase como que transfigurado, né? Quase como que convertido em alguém que acessou, tomou a fonte do absoluto, né? Cito só um trecho, né, que eu acho que dá uma dimensão de como era importante esse recurso, né? A estadia ali, a permanência mais prolongada no seio do absoluto, facilitam a impregnação e a unidade do espírito viajante argentino com o espírito europeu. Na realidade, se inaugura a etapa do viajante bumerangue. Interessa tanto ir porque se vai para voltar. O céu está lá, mas a verificação do sagrado se dá aqui, no caso na Argentina, né? Então, assim, por mais que a Vitória Ocampo esteja falando, né, sobre a necessidade que que a batalha da vida dela foi se tornar Vitória Ocampo, toda essa batalha ela é emoldurada por essas condições específicas da família Ocampo, como as viagens, né? E por fim, um outro aspecto que não é muito comum um biógrafo dar muita atenção, mas que, né, é o seguinte, que durante a sua autobiografia, quando ela vai contar dos bares e dos bares não, bailes, né, que ela frequentava, e dos cafés e das casas de parente, etc., ela dá alguns endereços, né, e esses endereços, eles são muito próximos entre si. Eu peguei um mapa contemporâneo, claro, não era bem assim, mas é mais para ter uma ideia, né, todos os ambientes que a Vitória Ocampo descreve, eles são ambientes que estão no que hoje seria esse centro ali, Montserrat Centro, né, o microcentro, em direção à Recoleta. Por que isso é uma informação importante? Né? Porque, como diria o Ricardo Ortiz, a dimensão da demonstração pública, né, da ostentação pública de quem se é, de com quem se anda, em que lugar se reúne, ela é muito importante para consolidar esse espaço privado de produção cultural, na qual estão a Vitória Ocampo, o Borges, a Suro, o Eduardo Magé,
e tantos outros, né? Então, essa é uma informação, esse é um conjunto de informações, né, que eventualmente não aparece, e que eu acho que dá para a gente pensar algumas questões a respeito disso, né, sobre a relação da feitura, do agenciamento de si com a persona, né, quer dizer, com aquilo que você mostra ser reconhecida pelo outro, né. Aí, acho que toda essa história eu poderia resumir nisso, né, essa aqui são duas casas de família. Essa primeira, a Vila Ocampo, ela não fica na cidade, ela fica perto de Buenos Aires, mas não assim na zona urbana de Buenos Aires, né? E vocês podem ver que é uma casa colonial, né, que retrata muito bem essa antiguidade da família, né, essa coisa portentosa das famílias criadoras de gado, etc., em oposição aos imigrantes, que por mais que tivessem dinheiro, nunca teriam, né, essa história, digamos assim. Essa outra é a casa que a Vitória Ocampo construiu, já, né, aos seus 40 anos, em um bairro nobre de Buenos Aires, que é Palermo, e vocês podem ver que, assim, a casa é quase um desafio, né, um desafio escancarado à casa de família, né, uma casa do Le Corbusier, modernista, sem móveis, sem relíquias do passado, né, sem, enfim, é muito interessante de ver como, a partir de elementos como esse, né, quer dizer, que são elementos da ordem da prática, a escolha de um arquiteto para construir sua casa, que é nesse tipo de escolha, né, que a Vitória Ocampo faz, a escolha por chamar o seu subtítulo com uma frase do Proust, ou a escolha por narrar os contatos que ela tinha fora do país ou com o passado, a escolha por contar sobre esse circuito muito prestigioso, né, de ruas, de imóveis muito caros, a escolha do arquiteto modernista em oposição, ou seja, esse tipo de escolha, né, geralmente não faz parte do relato sistemático, né, mas pode ser percebido quando a gente se atenta a essa dinâmica dos possíveis, né, a esse indivíduo mais plasmado nas suas possibilidades familiares, né. Bom, e aí sim chego, né, a algumas considerações finais, no sentido também na esperança, né, de que essas ideias todas a gente possa conversar, e tenho certeza que tenho muita coisa para aprender com a própria parte do Riquet, né. E vou, assim, muito resumidamente, essa citação, essa referência no começo, né, Vitória Ocampo não é Clara Anchorena, mas não poderia ser Vitória Ocampo sem ela, porque assim, né, existia na época da Vitória, hoje menos comum, né, mas na Argentina, Anchorena era uma família muito rica também, tipo os Ocampo, talvez mais rica que os Ocampo, e tinha um adjetivo que era assim, quando a pessoa estava sendo meio snob, né, meio dandy, assim, tipo assim, a pessoa está se comportando como uma anchorena, né? Então, era uma espécie de paradigma, né? E a Vitória Ocampo é prima, né? Eles são todos aparentados, né? E essa Clara Cobo de Anchorena, ela era uma dessas personagens, né? Ela era prima da Vitória, que era conhecida, né, quando ela fazia as viagens para a Europa, levar uma caixa de luva, porque ela, quando usava por 5 minutos, tirava a luva. Uma ostentação, assim, né, aquela imagem do argentino que vai para Paris gastar muito dinheiro, etc. Então, a Clara Cobo, a prima dela, ficou meio conhecida como esse exemplo, né, da pessoa, da mulher, totalmente identificada com a sua classe, né? E a Vitória Ocampo, durante toda a sua vida, tentando fazer esse descolamento, né? Quer dizer, ela não era como, ela faz questão de marcar uma distinção em relação a esse tipo da família dela, mas, ao mesmo tempo, toda essa distinção é construída, né, todo esse embate da Vitória Ocampo é construída a partir de uma relação que nunca se esgota entre o nome próprio, Vitória Ocampo, e o nome de família, né? Por isso que eu coloquei ali, né, a autobiografia como um esporte de combate, parafraseando mais uma vez o Bourdieu, um esporte de combate de si mesmo, né, de agenciamento de si. Nesse sentido, a ideia, né, que eu acho que eu quis colocar, é que existe um encontro possível entre algumas abordagens disciplinares, no meu caso, mais entre as ciências sociais e a história, mas tenho certeza que o próprio conceito de narrativa, enfim, da filosofia tem muito a contribuir, né, é que, para que a gente consiga, no campo da historiografia, da história intelectual, né, colocar a autobiografia
no estatuto de documento, no estatuto de fonte, a gente não precisa comprar a ideia, né, de que o que está escrito ali é uma espécie de relato acabado, feito por alguém que é a melhor pessoa para falar de si mesmo, que é a pessoa que escreve uma autobiografia. Ao contrário, se a gente pensar o domínio da narrativa, a narração de si, a partir desse relato não sistemático, ou seja, das práticas, daquelas pequenas escolhas que a pessoa faz, né, que dão esses insights, digamos assim, a gente tem mais condições de pensar essas duas ordens, né, tanto a ordem do indivíduo, das escolhas irredutíveis, da singularidade, como a inserção deste indivíduo irredutível e singular na malha, ou seja, no conjunto dos possíveis, né, nesse sentido mais sociológico do termo. Daí, né, se, por exemplo, o Norbert Elias, que faz isso maravilhosamente bem, por exemplo, no caso do Mozart, né, quando ele num livro muito lindo que chama Sociologia de um Gênio, que é basicamente, eu acho que, assim, um ideal, né, para lidar com essa tensão, que é basicamente o seguinte, olha, quando a gente coloca o Mozart no seu, com os seus constrangimentos de época, de modo algum, isso tem a intenção, a capacidade de julgar se o Mozart era gênio ou não, ou de retirar a singularidade dessa pessoa, né? Ao contrário, quando a gente coloca essa singularidade, sobretudo a singularidade que a pessoa escolheu ostentar e manifestar, no seu conjunto mais amplo, a tendência é que essa singularidade ganhe camadas, ganhe complexidade, né? E não fique mais essa relação, assim, indivíduo-classe, enfim, né? Mais diretamente. Bom, e por fim, né, no caso da Vitória, especificamente, eu acho que essa abordagem pode ajudar a gente a pensar a própria ideia de nome próprio, né? Em que medida essa relação com a família, né, com esse fundo tão importante da trajetória dela, de todos nós, como é que se constrói essa estabilidade do nome próprio a partir da relação sempre tensa de filiação e de desfiliação com o nome de família? Né? Acho que é uma questão também que o exemplo da Vitória me trouxe, né? E acho que dialoga um pouco com essas outras postulações, assim, né? da biografia como prática, e não como... mais do que como registros de narrativa, a biografia como um registro das práticas. Bom, gente, acho que era isso.